Eu sou noveleira, sabe? Agora nem tanto, mas já fui muito noveleira. E eu sou muito fã de umas novelas antigas, assim. Uma das minhas favoritas é Tieta. Lembra de Tieta? Beth Faria, toda bonitona. Que é antiga mesmo, eu tô falando dos anos 80. Hoje tem gente aí que vai achar que coisa dos anos 2000 é antiga, mas eu me recuso. Bom, aquela novela tinha uma personagem que tinha um bordão, que tinha tanta graça, que até hoje a gente fala. Mistério. Era a Dona Milu. Ela era interpretada pela atriz Miriam Pires e na novela Tieta, ela era conhecida por ser uma figura maternal, liberal e faladeira. Ela sabia de tudo que acontecia na cidade de Santana do Agreste. Mas o que ficou foi o mistério. A palavra mistério, lá na origem, no grego, significa o ato de fechar a boca. Mas aqui a gente não faz isso, não. A gente fala. E como fala. Mas a gente não fala tudo de uma vez. Para decifrar o enigma dos nossos personagens. Tem que ouvir até o fim. Eu sou Georgia Santos e esse é o Rádio PX e as Histórias da Estrada. Rádio PX e as Histórias da Estrada são um oferecimento de Motorista PX, o melhor estilo de vida. No episódio de hoje, os mistérios. Tem cidades que é só falar o nome em voz alta que ele já vem carregado de história, ou histórias. E tem uma cidade mineira que, dizem, tem um silêncio diferente na estrada. É como se o capim à beira do asfalto escondesse alguma coisa espreitando por entre as folhas. Eu estava lendo hoje, inclusive, que muitos cientistas estão convencidos de que existe vida fora da Terra. Mas tem gente que não é cientista e está convencido também. A diferença é que os cientistas acham que vai demorar para a gente receber visita, enquanto outras pessoas afirmam que já serviram até um cafezinho. No dia 20 de janeiro de 1996, portanto há 30 anos, 3 meninas avistaram uma criatura estranha enquanto cortavam um caminho por um terreno baldio em Varginha, em Minas Gerais. Segundo essas gurias, o ser parecia de outro planeta. Era baixo e magro, com uma cabeça desproporcional, pele marrom, viscosa e os olhos vermelhos. Você já tá lembrando da imagem, né? Afinal, aquele cara esquisito transformou a cidade no maior símbolo da ufologia brasileira. Ufologia que é o estudo dos objetos não identificados, dessas interações com inteligências extraterrestres. Quem nunca ouviu falar do ET de Varginha, não é mesmo? O caso é recheado de lendas urbanas sobre movimentações militares, uma suposta captura e suposta transferência da criatura para hospitais e até para a Unicamp, a Universidade de Campinas. Mas nada disso foi confirmado. Ainda assim, o caso permaneceu envolto em mistério, alimentando mitos, teorias e atraindo visitantes de todo o mundo. Até hoje. O Pedro não era visitante. O Pedro é o motorista PX que se aproximava de Varginha depois de um dia inteiro dirigindo caminhão. O Pedro é de Joinville, Santa Catarina, e tinha feito um carregamento em Alfenas, Minas Gerais. Eu tava andando ali de noite, eram umas 10 horas da noite. Viu, aquele breu você não vê nada, que é só mato dos dois lados da rua. Ele cruzava aquele breu que só existe longe demais dos postes de luz e perto demais das histórias extraordinárias. E eu indo assim, daqui a pouco só vi aquele branco assim passando no céu. Falei, pronto.
Vou achar um ET aqui agora. Não dava pra dizer se era a estrela cadente. Ele sabia que por ali, vez ou outra, caía meteorito, ou algo do tipo. Mas na imaginação de quem anda sozinho pela noite, qualquer luz parece ter vindo de mais longe. Mas ele seguiu viagem, guardando aquela visão, até que um pedido para parar num posto mudou o rumo da noite. Ao chegar, o posto estava silencioso. Encontrou um colega e perguntou se podia ficar por ali. Ele falou, pode, cara, só que é meio perigoso e acontecem umas coisas estranhas, você tá em Varginha. Eu falei, pronto. O Pedro riu, mas guardou aquela frase. É o tipo de aviso que serve tanto para assustar quanto para preparar terreno para o improvável. Mas ficou por ali. Montou o fogareiro na caixa de cozinha, a luz ainda apagada. E eu fazendo comida na caixa de cozinha, a caixa de cozinha sem luz. E foi nesse instante que a noite se moveu atrás do caminhão. De trás do caminhão surgiu uma figura. Aquela figura. Os olhos ovais. O Pedro congelou por um segundo. O mundo parecia parar. Ele não podia acreditar naquilo que ele via. Era impossível. Ele não sabia se sentia medo, felicidade, incredulidade. Sentiu tudo em menos de um segundo. Até que percebeu a expressão que não existe nos verdadeiros mistérios. A de um homem se divertindo, e muito. Um colega munido de uma máscara de ET apareceu apenas para assustar o Pedro. Eu falei assim pra ele, cara, você tem que ter muita coragem pra fazer isso aí, cara, muita criatividade. Coragem e cara de pau, né? O risco no céu, nada de disco. Só resquício de pedra cruzando a noite mineira. O medo só tava ali até perceber que, na verdade, aquilo era mais um capítulo de uma velha tradição da estrada, a de pregar peça nos amigos. Ele mesmo contou que é super comum. Tinha motorista que carregava no painel máscara do Jason, de ET, de chupa-cabra. Gente, o chupa-cabra. E um dia a gente tava sentado conversando com... E o cara era a primeira viagem que ele tava fazendo do Rio Grande do Sul pra São Paulo. E os caras resolveram avacalhar com ele. O cara pegou uma máscara daquela, botou no cabo da vassoura e bateu na janela do motorista. A hora que o cara abriu a cortina, ele chegou e levantou a máscara. Assim. De manhã, o caminhão não tava mais lá. Aí a gente ficou pensando, será que o cara não gostou da brincadeira? Ou será que ele pegou e foi embora de madrugada? A gente não sabe. O mistério do Pedro terminou em riso. Mas nem sempre é assim. Você é motorista de caminhão e está cansado de passar um tempão longe de casa? Conheça a Motorista PX, o aplicativo que conecta você a serviços. E serviços com liberdade para escolher suas folgas e sem precisar de veículo próprio. Uma boa. Escuta só quem já roda por lá. Eu sei o dia que eu vou trabalhar, sei o dia que eu vou voltar para casa e sei quanto que eu vou ganhar. Isso aí é uma maravilha pra gente, PX. Tá esperando o quê? Baixe agora o aplicativo Motorista PX e mude o seu estilo de vida. O mistério do Pedro terminou em riso. Mas nem sempre é assim. Eu me lembro da vez que meu avô me contou de um parceiro que sumiu na estrada. Ele estava saindo de Curitiba. O destino era voltar para casa, na Serra Gaúcha, mas tinha muita estrada pela frente. Então ele resolveu viajar também à noite, que era algo que ele evitava. Bom, década de 60, escuridão, pouco asfalto, aquela coisa toda. E meu companheiro que era quase novo arrastado, nem sei quem era. Ele tinha um caminhãozinho novo. Um parceiro que estava lá, ele não lembra muito bem quem, afinal, 90 e poucos anos, disse que também queria pegar a estrada com ele. Então meu avô propôs esse comboio, né? Ele ora que tu vai brigada mandava bem em cima, né? Ele fala insieme. Insieme é junto no dialeto italiano. Mas o seu Orozimbo, muito experiente, avisou que viajar à noite não é fácil. E alertou o companheiro. Aliás, ainda hoje ele fala dos perigos do sono para quem vive na estrada. Aqui não é parte de noite. De noite é para dormir. Nada mais eu te acompanho, eu venho atrás e tal, vai. Até que, certa altura, o homem não aparece mais atrás dele. Quando eu falo lá nos diversos quilômetros,
o homem não aparece mais atrás. A estrada estava escura. Ele parou, olhou e nada. Desceu, tudo escuro. Ele não via um pau na frente. E não tinha GPS, não tinha celular, não tinha nada. A gente tá falando de 60 e poucos anos atrás. Ele voltou pro caminhão. Assim que encontrou um espaço, ele fez o retorno para procurar o companheiro, claro. Óbvio que o primeiro pensamento dele foi de que tinha acontecido algum acidente. Sem dúvida. Mas não tinha nem sinal dos faróis ao longe, nem pedido de ajuda, nem barulho de motor, não tinha nada. A noite não estava apenas escura, ela estava silenciosa. Sabe quando a gente chega a escutar o próprio silêncio? É tipo isso. Não se ouvia nada. Aí ele voltou pro caminhão, procurou uma lanterna, ou um foque, como ele chama. E assim ele resolveu investigar sozinho. Nada. Nada. O homem tinha simplesmente desaparecido. Foi quando meu avô se deu conta de que ele vinha cantando o trajeto inteiro. E se ele vinha cantando, é porque ele mesmo estava com sono. Será que isso era uma pista de alguma coisa? Bom, ele não poderia estar sonhando. Será que ele mesmo havia morrido e agora procurava um caminhão e um corpo que eram dele mesmo? Será que o amigo nunca tinha nem existido? Será que ele estava delirando? A resposta viria logo. Ele estava cantando de fato e estava com sono, de fato também. Mas isso só significava que durante a viagem ele não estava prestando atenção no amigo. O amigo tinha desaparecido muito antes. E sim, era um acidente, óbvio. O caminhão tinha tombado, mas ele não se machucou muito. Nem tanto. Às vezes a explicação mais lógica para um mistério é apenas a explicação mais lógica. Esse foi o Rádio PX e as Histórias da Estrada. Eu, Jorge Santos, fiz a produção e o roteiro, além da apresentação. A edição e o desenho de som são da Matraca Podcast. Rádio PX e as Histórias da Estrada são um oferecimento de Motorista PX, o melhor estilo de vida.